E a volta do feriado também foi complicada no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. O grande movimento revela um problema, a deficiência na estrutura do terminal. E ainda levanta uma dúvida: vamos conseguir ampliar o aeroporto antes da Copa de 2014? A fila começa ainda no carro, na entrada do aeroporto. Depois, mais fila para fazer o check-in. Kátia teve que esperar com a filha de 2 anos. Mãe de primeira viagem, mais precavida, trouxe água, brinquedo e lanche. Mesmo assim, Manuela perdeu a paciência. Quando eles ficam cansados, ficam irritados e acabam incomodando outras pessoas com choro, né? Menos prevenido, este grupo de Santa Catarina chegou no horário, mas perdeu o voo de volta para casa. E acabou que a empresa não forneceu as informações adequadas para a gente. A gente perdeu o voo por ineficiência da companhia mesmo. E o aeroporto não dá nenhuma condição para a gente ter um conforto ainda, né? Quem desembarca em Confins também encontra dificuldade. O espaço para pegar a bagagem é pequeno para tanta gente. E olha só a fila para pegar o ônibus até o centro da capital. Podia estar mais bem preparado, podia ter o ônibus chegando mais rápido. Segundo um estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa e Estudos Avançados, o brasileiro está viajando mais de avião. Só de 2009 para 2010, o aumento de passageiros foi de 20%. Muitos, como Iracema, que vai pegar um voo pela primeira vez. É porque só agora que nós tivemos essa oportunidade. O aeroporto de Confins tem capacidade para 5 milhões de passageiros por ano e já recebe mais de 7 milhões. O projeto de ampliação previsto para a Copa deve aumentar a capacidade para 8,5 milhões. Mas mesmo que fique pronto até lá, ainda será pouco para os passageiros, que devem passar de 10 milhões em 2014. O novo estacionamento é a única melhoria feita em Confins até agora e já está lotado. As obras para ampliar o terminal de passageiros, a pista de pouso e o pátio das aeronaves nem começaram e ainda devem demorar. O Ministério Público suspendeu a licitação para contratar a empresa que faria o serviço, porque faltam estudos sobre os impactos no meio ambiente. E Belo Horizonte não é a única cidade sede da Copa com problema nos aeroportos. Segundo o IPEA, dos 13 aeroportos que receberão investimento para a Copa, 9 não devem ficar prontos. Você vai para Goiânia, vai para Cuiabá, vai para Cuiabá que vai sediar a Copa, né? Acho que está muito ainda precisando de uma melhora muito grande, expandir. Quem viveu os anos 80 no Brasil deve se lembrar da inflação. Uma época em que era preciso fazer a compra do mês no dia em que o salário chegava. O risco era de que o dinheiro não daria para comprar mais nada se ficasse guardado. Os preços subiam todos os dias. Mas esse temor pode estar voltando. Resultado da alta dos preços que os consumidores vêm observando nos últimos meses. A previsão é de que a inflação possa ser maior do que esperada inicialmente pelo Banco Central para 2011. E você sabe o que é inflação? Que inflação? Eu não vou saber explicar, né? Inflação em qual sentido? Depende. Legislação em que área? Meu pai disse que pela manhã comprava, vamos supor, arroz, se fosse à tarde teria que levar o dobro, o triplo do dinheiro para adquirir a mesma quantidade. A nova geração não sabe explicar direito, mas percebe mudanças nos gastos do dia a dia. Os alimentos sim estão mais caros. É quando acontece uma alta no nível dos preços, nos valores, então acarreta no prejuízo, até mesmo assim, para a população no geral. Aumento dos preços acima do salário real dos trabalhadores. Nas prateleiras, os preços já estão mais altos. A inflação divulgada em abril foi de 6,5%, acima da meta do governo. Mas ainda muito diferente do índice nos anos 80, quando chegou a mais de 300% ao ano, ou no início dos anos 90, quando ultrapassou os 700% ao ano. E avisava para o povo ali, tem mais barato, vocês vão lá em tal lugar, que é mais barato. A gente avisava assim, sabe? Porque a maquininha era assim, funcionava de manhã, de tarde e de noite. Segundo este economista, o aumento da inflação agora tem a ver com o crescimento do país. Com maior renda e crédito fácil, as pessoas compram mais. E o aumento da demanda faz os preços subirem. Para a economia se ajustar para produzir esses bens, né, leva um tempo. Você tem, por exemplo, na área agrícola, você tem problema de safra. Na área industrial, você tem problema de, às vezes, algum produto importado que está escasso no mercado internacional, que subiu muito de preço lá fora. Então, você tem
um pouco assim a inflação importada. Mas para ele ainda não há motivo para temer uma inflação como nos velhos tempos. Você está tendo um processo de aumento de preços atualmente, porque você está tendo um aumento de demanda, né? Em 2010 nós crescemos 7,5%, né? Um crescimento para o Brasil, né? Outros países até crescem mais, mas para o Brasil é um crescimento bastante expressivo, né? E enquanto os preços não baixam, os consumidores precisam ser criativos para garantir o carrinho cheio. Substituir por outros mais baratos. Tem bons tanto quanto aquela marca que ele compra sempre, que é a melhor, que eles acham que é melhor, né? Sair da marca que ela compra e pôr outra marca. O senador e ex-presidente Itamar Franco foi velado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, nesta segunda. O corpo do ex-presidente chegou de Juiz de Fora no início da manhã. Itamar morreu aos 81 anos. Ficou internado por mais de um mês para se tratar de uma leucemia. A repórter Marina Mota acompanhou a chegada do corpo a Belo Horizonte. O corpo do ex-presidente Itamar Franco desembarcou às 10h30 da manhã no aeroporto da Pampulha e seguiu em carro aberto para o Palácio da Liberdade. Curiosos e admiradores acompanharam a passagem do político. Na chegada ao palácio, mais homenagens. Centenas de pessoas foram dar o último adeus. O legado que ele deixa é muito importante para as pessoas. Eu achava ele um homem muito inteligente. Para mim, acho que ele era até um professor, né? Coroas de flores de amigos, autoridades e até de chefes de estados estrangeiros, como do presidente da Bolívia, Evo Morales, enfeitaram o jardim. As filhas do ex-presidente, o senador Aécio Neves, o governador Anastasia e o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, acompanharam a entrada do caixão. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi ministro de Itamar Franco, participou do velório. Autoridades mineiras e de outros estados também prestaram solidariedade à família. Itamar Franco foi isso a vida inteira. É um homem de uma absoluta retidão moral e de princípios. Poucos homens construíram uma trajetória tão reta e tão fiel e leal aos valores de Minas e aos princípios que devem nortear a vida pública. Perda realmente muito grande, deixou muitos exemplos e ajudou muito, principalmente, na estabilidade econômica. Depois da despedida reservada aos parentes, amigos e autoridades, o velório foi aberto ao público que queria prestar uma última homenagem ao ex-presidente Itamar Franco. No domingo, em Juiz de Fora, cidade onde ele viveu e iniciou a carreira, cerca de 30 mil pessoas foram se despedir do político. Itamar Franco estava no 3º mandato como senador. Desde que tomou posse em fevereiro, era um dos parlamentares mais atuantes do Congresso. Só abandonou a atividade legislativa em maio, quando foi internado com leucemia. Apesar das diferenças partidárias, a presidente Dilma Rousseff e ministros também compareceram à cerimônia. Itamar vai deixar uma perda enorme para nós, mas também um legado. O legado de um homem comprometido com o seu país, com o seu povo, um homem que dedicou a sua vida à causa do Brasil. Então a nossa homenagem aqui hoje, está aqui a presidenta, os ministros e eu falando um pouco em nome do governo da presidenta Dilma, mas especialmente em nome de Minas Gerais.